Nós leremos Apocalipse, capítulo 1, dos versos 4 ao 8, tá bom? Esta é mais uma divisão do capítulo 1 de Apocalipse. Não teremos tempo de ver toda ela hoje, então, embora vamos ler do 4 ao 8, nós vamos ler expor apenas alguns versículos. Diz assim a palavra: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua rica e poderosa palavra aos nossos pobres e fracos corações. Quero pensar e titular esse tema de a triunidade na igreja. Nós vemos que o Apocalipse, ele marca a presença de Cristo no meio da igreja. Nós vimos nos primeiros versículos, Jesus, ele é aquele que está passeando entre os 7 candeeiros, ou seja, as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas são as igrejas que estão na Ásia Menor. Mas antes de Apocalipse ser um livro de revelação de coisas futuras, ele é um livro de revelação das pessoas eternas. É um livro que revela o Deus triuno, o Deus que é o único e que formam 3 pessoas. São 3 pessoas que formam um único Deus. A Trindade é uma doutrina realmente crucial das Escrituras. Negá-la é criar heresias, tá bom? O cristianismo, ele não existe sem a doutrina da Trindade. Se alguma denominação, se algum grupo religioso, ele se desfaz de algum dos membros ou de alguns dos componentes, de algumas das pessoas que formam a triunidade, desconsidere como irmão estes que o fazem. A doutrina da Trindade, ela é realmente mal entendida. Ela tem sido atacada no decorrer dos séculos pelos hereges. Porém, o ensino do único Deus em 3 pessoas está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então é inegável esta doutrina. Aqui em Apocalipse, e especialmente nesta passagem que nós acabamos de ler, não é diferente, está presente. A Trindade está presente. Então vejamos, nestes versículos que nós lemos do 4 a 8, nós vemos, em primeiro lugar, uma apresentação trinitária. Essa primeira parte aqui é que a gente vai tentar expor para os irmãos hoje à noite. Uma apresentação trinitária. O Deus Trino se apresentando no início do livro, para que, no decorrer de todo o livro, dos 22 capítulos deste livro, ele também apareça em várias outras ocasiões. Mas aqui ele já entra introduzindo exatamente sobre a Trindade. Versículos 4 e a primeira parte do versículo 5. O único Deus aqui, ele se apresenta às 7 igrejas
em 3 pessoas. Ele se apresenta para as 7 igrejas, que são as igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor. Ele se apresenta em 3 pessoas. Veja que, hora ou outra, João tem que lembrar que ele que está escrevendo o livro. Embora ele tenha recebido do próprio Jesus a revelação, Apocalipse significa revelação, ele tenha recebido do próprio Jesus, que recebeu do Pai. Isso a gente já viu nos 3 primeiros versículos. Agora, ele lembra que é ele que está escrevendo. João, simplesmente João, não é o Batista, é aquele João que é apóstolo, também escritor do Evangelho e das cartas. Então ele escreve às 7 igrejas que se encontram na Ásia. A Ásia Menor era uma localidade que hoje se encontra ali na Turquia, e em que estavam localizadas essas igrejas que ele vai mencionar logo mais adiante. Mas essas igrejas eram as primeiras receptoras deste livro de Apocalipse, com o interesse que João tinha de exortá-los a confiar em Cristo. Eu tenho falado aqui de que a principal mensagem, o tema de Apocalipse não é simplesmente a volta de Jesus. Ele menciona várias vezes a volta de Jesus, inclusive nesse texto. Mas o tema principal deste livro não é a volta de Jesus, e sim a certeza de que Jesus está conosco, mesmo aqui na terra, passando por dificuldades, passando por adversidades. Jesus está conosco, nos dando a vitória contra o mundo e contra o diabo e seus aliados. Portanto, ele escreve a estas 7 igrejas, que nós vamos discorrer cada uma delas a partir do capítulo 2, tá bom? Mas ele saúda esta igreja com a graça e a paz. A graça é o favor imerecido de Deus que é dado à igreja. A igreja, ou seja, o pecador que é inserido na igreja, não merece, mas mesmo assim Deus dispensa graça a esta igreja, graça a estas pessoas. É claro também, irmãos, que esta graça, ela vai resultar, ela vai trazer frutos, e o grande fruto que ela traz para nós é a paz. Às vezes a gente escuta as pessoas saudando paz e graça. Não é heresia, tá? Falar paz e graça, mas é no mínimo estranho à Bíblia, porque a paz ela só pode vir depois de você receber a graça de Deus. Ninguém tem a verdadeira paz se antes não foi agraciado por Deus. Então, João, ele saúda, ele deseja àquela igreja a graça e também a paz de Cristo. E claro, ele está falando da graça e a paz que é atribuída agora à Trindade. Então, este Deus triuno oferece esta graça e paz, e aqui eu quero destrinchar primeiro o Deus Pai, depois o Deus Espírito e depois o Deus Filho, que está nessa ordem. Normalmente a ordem que a gente vê na Bíblia e que a gente segue é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Parece que tem uma subordinação de um para com o outro, não é? Parece que um é mais forte ou manda no outro, mas nas 3 pessoas da Trindade não existe isso. Embora quando ele se revele a nós, ele se revela como alguém, Jesus quando se revela como alguém que é submisso ao Pai. Eu vim para obedecer meu Pai, para cumprir a vontade de meu Pai. E o Espírito Santo foi enviado tanto pelo Filho quanto pelo Pai. Parece que o Espírito é submisso tanto ao Filho quanto ao Pai. Mas na eternidade, na essência, nos seus atributos, eles são coiguais. Eles são da mesma essência e não tem um inferior ao outro, um com menos poder ou menos atributo que o outro, tá bom? Mas aqui ele se revela nesta ordem. Segundo os comentaristas, deve ser porque a imagem aqui é de que João está entrando no templo, no tabernáculo, e aí no tabernáculo ele se encontra primeiro com o Pai, que está diante dali recebendo o sacrifício, aí o castiçal com 7 lâmpadas,
que é o Espírito, e depois o local do sacrifício, onde o sangue do Cordeiro era derramado, ou então Jesus ele fica em último lugar aqui, tá? Mas não quer dizer que um é mais importante que o outro, ok? Bom, primeiramente a respeito do Pai, o texto vai dizer da parte daquele que é, que era e que há de vir, é o que diz o versículo 4, a continuação. Olha, eu repasso para vocês a graça e a paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele está aqui mencionando o Pai. O Pai é este que é o eterno Deus, aquele que é. Tá bom? E é interessante que ele está retratando Deus aqui. O está no presente, o era no passado e o que há de vir no futuro. Ou seja, este Deus, quando você olha para o passado, ele já estava. Quando o termo usa que aquele que era, não quer dizer que ele não exista mais. É uma forma de dizer o seguinte: olha, aquele que quando você volta para o passado, ele já era. Antes de existir qualquer coisa, ele já existia. É como se você estivesse dizendo assim, ó, aquele que já existia antes de existir qualquer coisa. No passado, o máximo que você puder voltar para o passado, lá Deus já era, Deus já existia. Ele não passou a existir, ele já era. E hoje no presente, ele não deixou de existir. Ele continua da mesma forma existindo, ele é. Exatamente, ele é. E quando chegarmos no futuro, quando todas essas coisas do Apocalipse se cumprirem, ainda ali, Deus ainda será. Ele ainda será aquele que há de vir. Então, está falando da eternidade de Deus, da infinitude de Deus, em que se você olhar para o passado, Deus vai estar, olhar para o presente, Deus aqui está, e olhar para o futuro, Deus também está lá. Esse Deus onipresente, onisciente, esse Deus eterno que está em todos os tempos. O comentarista Simon Kistemaker, ele diz que esta saudação é única e revela a infinitude de Deus com respeito ao presente, passado e futuro. Deus é de eternidade a eternidade e não está circunscrito dentro do tempo. Deus não se limita ao nosso tempo. O nosso tempo é o cronos, é uma cronologia humana que Deus criou para nós. Mas Deus é atemporal. E estes termos demonstram isso. Aquele que é, que era e que há de vir. Todas as vezes que você vê isso em Apocalipse, demonstram isso. A infinitude de Deus, a eternidade de Deus, que não está limitado ao nosso tempo, ok? Este é o Deus Pai. E quanto ao Deus Espírito, é a continuação do versículo 4, quando lemos assim: também da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono. 7 Espíritos, outra observação que é interessante. O número 7, lembra que eu falei para vocês? O número 7 é um número peculiar, é um número interessante, é um número que deve ser avaliado e entendido como completude, algo que é completo, que não falta nada, ok? Algo que é perfeito. Então, o número 7 vai sempre se repetir no livro de Apocalipse. Não quer dizer quantidade, mas quer dizer qualidade. Não quer dizer que tem 7 Espíritos de Deus. Outra coisa que você vai notar em Apocalipse: nunca você vai encontrar o nome do Espírito Santo com o segundo nome dele, com o codinome Santo. Sempre Espírito, tá? Ou dentro de outros contextos, mas nunca com o acréscimo Santo, porque subentende-se que é uma das pessoas da Trindade, ok?
Alguns tentaram interpretar isso aqui como anjos, outros como espíritos, mas aqui cabe realmente a divindade, somente a divindade. Não poderia ser anjos, porque anjos são seres criados, não podem ser espíritos, porque espíritos não cabem aqui no texto. Ele está falando do Espírito Santo, ok? Que esse Espírito Santo, ele não está falando de 7, mas está falando de completude, está falando de qualidade. Veja que o Espírito Santo, ele está diante do trono. Lembra da imagem que João deve estar vendo, de entrar no tabernáculo e ver a presença de Deus assentado no trono? O Espírito de Deus está ali, e só quem pode estar ali é um Deus. Claro que nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito, eles são e formam um único Deus. Por isso ele está ali, ele está diante do trono. Representa esta divindade, este poder, este domínio que o Espírito Santo tem, igual o Filho tem, igual o Pai tem. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um vento forte que sopra. O Espírito Santo não é sentido quando você sente calafrios. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui hoje. Vou desligar a central para ver se você continua sentindo o Espírito Santo. Não é isso, não é assim que funciona. O Espírito Santo, ele é sentido como uma pessoa que traz convencimento, e eu já disse isso aqui. Se alguma pessoa disser, de qual igreja você é? Eu sou da cristã evangélica. Meu irmão, que pena, lá vocês não têm o Espírito Santo, né? Eu falei, mesmo, por quê? Você pergunta, não, porque lá vocês não falam outra língua, vocês não pulam, vocês não dão glória a Deus, vocês não têm um culto agitado, animado. Eu falei, não, mas onde é que está isso na Bíblia, que isso seja a prova do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo? Porque o que tem na Bíblia para provar que o Espírito Santo está naquela igreja, está naquele lugar, é se a pessoa está tendo iluminação, se a pessoa está entendendo as Escrituras, porque um dos papéis do Espírito Santo é explicar, é iluminar a mente da pessoa para que ela creia, para que ela confesse as Escrituras. O Espírito veio para trazer convencimento do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele preenche a igreja. O número 7 é completude. Ele está nas 7 igrejas. Veja que são 7 igrejas mencionadas. As igrejas estão sendo presenciadas pelo próprio Espírito Santo. Mais do que isso, o Espírito Santo de Deus, ele preenche toda a terra. Os crentes e os descrentes. Pastor, quer dizer que o Espírito Santo habita os descrentes? Não estou dizendo que ele habita os descrentes. Eu estou dizendo que ele pode influenciar, inclusive, os descrentes. É o que nós chamamos de graça comum. Tem descrente inteligente que criou a lâmpada, que criou móveis para usarmos, que criou internet, televisão, que criou coisas boas que nós usamos hoje. Microfone, óculos. Ou seja, o Espírito Santo iluminando, ele está ocupando todos os espaços. Ele é pleno em todos os lugares, porque ele é onipresente. O Espírito Santo preenche todas as coisas. E o Simon Kistemaker ainda vai falar algo sobre o Espírito Santo. Os 7 Espíritos, que é mencionado aqui, no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, versículo 5 e no capítulo 5, versículo 6. Esses 7 Espíritos são enviados a todas as nações do mundo, para que através do fiel ensino da palavra, confiado à igreja, as pessoas por toda parte venham conhecer e a cultuar a Deus. O número 7 significa a plenitude do Espírito Santo em sua pessoa e obra, como exemplificada na profecia de Zacarias, capítulo 4, versículo 2 e 6. O que diz lá? Zacarias está vendo o santo lugar do templo. Zacarias vê um castiçal de ouro com 7 luminárias, cada uma tendo
7 bicos e pavios. A abundância de óleo simboliza o Espírito Santo em operação, como é evidente à luz da declaração divina. Não por força, poder, mas nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Deus governa esta terra não por meio de um poder terreno, mas por meio de seu Espírito. Em suma, João recorre à profecia de Zacarias quando escreve a saudação em seu Apocalipse. Então, queridos, o Espírito Santo, a outra pessoa da Trindade, está ativamente agindo na igreja em nossos dias também, nos dias de João e nos dias atuais. Não é bom saber disso? Não é interessante sabermos disso? Que o Espírito Santo, assim como o Pai, estão agindo de forma plena, completa, na vida da igreja e entre as nações? Será que o Espírito de Deus está agindo ali onde há guerras? Ali onde há violência? Ali onde há escassez de bondade, ou até mesmo de alimento para uma família inocente comer? O Espírito de Deus está agindo em todas as nações e de alguma forma soberana e sábia continua operando na vida da igreja e também na humanidade. E por último, o terceiro é o Deus Filho. Está na primeira parte do versículo 5, que diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Mas, como você pode observar, várias vezes ele fala da Trindade e ele fala de 3 características. Já observou isso? Do Pai ele falou 3 características, do Espírito não, falou que eram 7 Espíritos, mas do Filho também ele vai dar 3 características, para que você reconheça a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. 3 características, interessantemente também, que são do seu ministério terreno. Primeiro, ele chama de fiel testemunha. Jesus é a fiel testemunha. De que fiel testemunha ele está falando? Esta é a fiel testemunha do capítulo 3, versículo 14. Vamos passar 2 páginas aí, na minha Bíblia 3 páginas. Capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Tá? O mesmo Jesus que está ali escrevendo também e testificando para Laodiceia. Essa testemunha também, esse termo testemunha, vem de uma mesma palavra de onde surgiu a palavra mártir. O que é um mártir? Um mártir é alguém que morre por um propósito. Ele tem um objetivo na vida e ele morre por aquilo. Tá? É um mártir. Os apóstolos, na sua maioria, morreram martirizados, porque o propósito deles era pregar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo, e eles morreram por isso. Mas ele está falando aqui, João está falando aqui, que Jesus é essa fiel testemunha. Então o termo mártir, ele pode significar primariamente alguém que testifica, tá? Alguém que está testificando algo, alguém que está dando testemunho de algo. Mas também ela pode significar alguém que sofre a própria morte por algo, ou seja, alguém que se martiriza. As 2 conotações cabem aqui no texto que nós estamos estudando. Jesus foi aquele que testificou do Evangelho, testificou da mensagem de Deus, que testifica da mensagem até nos dias de João, mesmo depois de subir aos céus,
e também que havia sido morto por causa da missão que Deus, o Pai, havia lhe comissionado. Mas um outro termo que também é relatado a respeito de Jesus é de que ele é o primogênito dos mortos. O que significa isso, pastor? É uma citação do Salmo 89, versículo 27, onde o salmista fala da fidelidade, da segurança que Israel tinha pela aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. E então ele cita o primogênito. Este é o primogênito. Primogênito normalmente é relacionado àquele que nasceu primeiro, é o seu primeiro filho, mas também é aquele que vai receber a maior herança e que vai receber a maior responsabilidade de cuidar da família, representando o próprio pai. E Jesus é chamado primogênito dos mortos. Por que primogênito dos mortos? Foi o primeiro a ressuscitar. Não, mas antes dele outros ressuscitaram, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O próprio Jesus ressuscitou, Lázaro, por exemplo. Mas foi o primeiro a ressuscitar e não morrer mais. Lázaro voltou a morrer, Tabita voltou a morrer. A Tabita diz que é um nome próprio, mas Tabita é uma transliteração, né? Enfim, outros que ressuscitaram antes morreram depois. Jesus, ele ressuscitou, recebeu um corpo transformado e subiu vivo aos céus. Então ele é o primeiro que ressuscitou e subiu vivo aos céus. Depois os que irão acompanhar também seremos nós, aqueles que creem e que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Quer dizer que ele já venceu a morte e exerce autoridade absoluta sobre os vivos e os mortos igualmente. Jesus é o primogênito dos mortos porque ele exerce autoridade sobre a morte e sobre as pessoas que estão vivas e aqueles também que já morreram. A outra consideração dada a Jesus é de que ele é o soberano dos reis da terra. Também uma citação do Salmo 89, versículo 27, a parte B. É uma alusão de que Jesus, ele é soberano, ele é maior, ele é quem manda nos reis. Lembrem-se que eu falei para vocês que na época que João escreveu o Apocalipse, as igrejas estavam sob ferrenha perseguição do imperador Domiciano. Ele massacrava os crentes, ele matava os crentes, ele mandava matar os crentes, seja jogando em precipícios, seja enfiando eles em estacas públicas para eles morrerem lentamente ali e serem expostos para dar medo nos outros, para que os outros também negassem Jesus. Mas o livro de Apocalipse, João está dizendo que esse Jesus, ele é um soberano dos reis da terra. Ele é que manda em Domiciano, ele é que manda nos Césares, ele é que manda no Putin, ele é que manda no Bolsonaro, ele é que manda em qualquer governante do mundo. Ele é que impera, ele é que tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano rei dos reis. A promessa de Deus se cumpriu em Jesus Cristo, a quem tudo o que existe se tem submetido. Tudo está debaixo dos seus pés. Veja que a Trindade está muito relacionada à vida de cada um de nós, irmãos. Nós devemos adorar a Trindade, nós devemos cultuar a Trindade, nós devemos defender a Trindade. Adalto Lourenço, ele ilustra a Trindade da seguinte forma: é um cientista cristão. Aconselho você a olhar no YouTube sobre seus vídeos. Ele fala que na criação a gente vê a mão de Deus ali na criação, no Deus triuno. Por exemplo, no tempo é passado, presente e futuro, 3 em 1. O átomo, aliás, no espaço, a largura, a altura e profundidade, 3 em 1. No átomo existem os prótons, os nêutrons e os elétrons, 3 em 1. Nos estados, da matéria, na base do estado da matéria é o sólido, líquido e o gasoso, 3 em 1. Na música, quem gosta de música, melodia, harmonia e ritmo,
três em um. Ou seja, o Deus da criação, ele deixou a sua assinatura na criação. Em que a Trindade se envolve com a igreja? Que isso tudo de doutrina aí, pastor, sobre a Trindade envolve a igreja? O que tem a ver comigo? O que tem a ver com essa igreja? Bom, a Trindade, sem divergência alguma de uma pessoa com a outra, está compromissada, está empenhada a salvar e a manter a pessoa salva. É isso que João quer repassar, é isso que Jesus, ao revelar Apocalipse, quer repassar para os seus leitores. A Trindade está compromissada, sem nenhuma divergência entre eles, está compromissada a salvar e a manter salva a pessoa que foi salva, a manter a igreja em pé, a manter as portas da igreja abertas. Não há divergência, o filho, não queria morrer por esses pecadores miseráveis. Não, Jesus não disse isso. O Espírito Santo, não quero selar aquele ali, não. Não tem divergência entre eles. Os três concordaram e estão trabalhando dia e noite em prol da igreja. Também, nada, nem ninguém pode vencer a Trindade. Esse trio é invencível. Um deles já é, o trio então, ninguém pode derrotá-lo. Nem o diabo com todos os seus demônios, nem o rei da terra com todos os seus exércitos, com toda a sua malignidade, pode deter a mão poderosa da Trindade. A Trindade deve ser defendida pela igreja. Nós estamos estudando na segunda lição da IBD, que fala que o Evangelho ele nos salva, ele gera a igreja, e depois a igreja defende o Evangelho. Nós temos que defender a Trindade. Por isso nós não cantamos música do Voz da Verdade, por isso nós não aceitamos ensinos do Testemunho de Jeová, por isso nós negamos qualquer heresia que porventura venha dizer que Jesus não é Deus, ou Jesus não é homem, que o Espírito é só uma força, ou coisa desse tipo. Nós defendemos a doutrina da Trindade, pelo que pregamos, mas também pelo que cantamos, pelo que lemos, pelo que aconselhamos, quando visitamos, quando administramos a igreja, quando resolvemos negócios, ou em qualquer ação da igreja, nós estamos amando e defendendo a Trindade que nos salvou. Amém? Vamos orar? Deus Pai, esta tua palavra é riquíssima. Obrigado por este livro maravilhoso. Venha desvendar os nossos olhos com o conhecimento da verdade que é, ó Deus, expressada aqui neste livro que nós estamos estudando. Se conosco, nos dá sabedoria, iluminação do teu Espírito, para que o nosso coração também seja incendiado, para que assim, ó Deus, envolvidos contigo, possamos cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou aqui nesta terra. Oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.